Para o modelo dessa semana, a gente vai aprender a fazer esse top cropped que tá aí na tela. É um modelo bem gringo, que tá super em alta aí nos sites da Shein, nos sites gringos mesmo, que vocês podem ver aí, e já produzir para o próximo verão. Eu vou usar uma malha mais pesadinha, que eu tenho um gorgorão canelado, tá? Uma malha mais pesada. Então, ela chega a ter até uma textura, porque ela é canelada. Não é uma malha de biquíni, então ela não vai ser aquela malha fininha. É legal que seja uma malha um pouco mais estruturada. Vou deixar na descrição do vídeo opções de outras malhas que você pode substituir essa daqui. E o mais importante é que, como a malha, ela cede, né? O tecido elástico, ele cede, então você precisa reduzir um pouco as suas medidas, porque senão a peça vai ficar folgada. Então, ó, qual é a redução que eu vou usar aqui? Eu tenho 88 de busto, vou pegar a quarta parte. A minha quarta parte para um tecido plano seria 22 centímetros, e aí eu acrescentaria mais folga de vestibilidade. Nesse caso, eu não vou acrescentar folga, eu vou reduzir a minha medida. Eu vou colocar 20 centímetros, vou tirar 2 e não vou acrescentar mais nada, a não ser meio centímetro de folga de costura. Então, a gente vai fazer o retângulo com essa medida, que seria a quarta parte, sendo que reduzida, né, do seu busto, aqui na largura. Ó, 20. E como esse modelo ele é assimétrico, é interessante a gente fazer a frente inteira. Então eu vou colocar o comprimento que eu desejo. Então você vai medir a altura da sua peça da forma que está aparecendo na tela para você e vai replicar esse retângulo para o outro lado. A gente vai fazer a frente inteira. Beleza, fiz então aqui a minha frente completa. Então aqui eu tenho o centro-frente. Eu vou fazer uma medida de decote bem sequinha. E aí você vai pegar aquilo que eu já ensinei várias vezes aqui nos tutoriais, que é a sexta parte do degolo. Então, na forma que está aparecendo aí na imagem para você, você vai colocar essa medida de largura, tá? De frente. Então, é degolo, base do pescoço dividido por 6, mais 1 para frente. Então, eu tenho 7, tá? Aí você vai ver quanto vai dar aí a sua medida. A altura, você vai repetir essa mesma altura, porque vai ficar um decote carequinha de base. Porque esse modelo, ele é bem alto o decote, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, para os dois lados. Cuidando de deixar o centro do decote bem retinho para não dar bico. Eu vou colocar aqui a medida do meu ombro certinho, para os dois lados. A altura de cava você vai medir da forma que está aparecendo na tela para você, circunferência da articulação do braço, dividido por 2. Você já mede na altura que você quer de cava certinho, tá? Então eu vou colocar aqui a medida. A queda do ombro, eu vou colocar 3 centímetros, porque eu tenho um ombro estreito. Você pode ir até 4 no máximo, entre 3 e 4. Menos de 3 também é pouco para um ombro adulto, tá? Agora que eu já fiz isso daqui, antes de fazer a curvatura da cava, eu vou fazer a marcação do meu ombro final, porque aqui eu tenho o meu ombro de estrutura do corpo, né? Eu vim certinho aqui no meu decote básico, que tá coladinho no pescoço, um decote bem fechadinho, e fui até o final do ombro, sendo que minha peça ela não vai até o final do ombro, eu tenho um ombro estreito. Então eu vou fazer assim, olha, eu vou marcar o meio do ombro, marquei o meio do ombro, eu vou sair aqui, ó, vou entrar em 1,5 centímetro no pescoço, então eu vou tirar 1,5 centímetro do pescoço, tá? E aí você vai definir esse lado que vai ser uma cava simples, que vai ser o meu lado esquerdo. E do meio para fora eu vou colocar 2 centímetros. Então aqui eu tirei 1,5 e daqui eu coloquei 2 centímetros. Essas medidas elas podem mudar, tá? Fica aí a seu critério. Aqui então eu vou ligar do final do ombro, que eu já alterei, até a minha base. Ignora esse risco aqui, tá? E aí eu já posso manter aqui essa altura. Se você quiser aumentar, pode aumentar essa altura de decote, porque aqui já é o modelo final. Eu vou manter e vou só fazer uma curvatura aqui para poder entrar nessa marcação aqui, porque eu afastei um pouquinho do meu pescoço, para ficar um ombro um pouco mais afastado. Eu posso ainda, se você quiser, deixar o ombro ainda mais estreito. Eu acho que eu vou fazer isso, que eu tô achando que esse ombro ainda vai ficar um pouco largo. Aqui é o meio do meu ombro de estrutura, né? Lembra? Eu vou deixar o meu final do ombro nesse meio aqui. Então, repara que você pode alterar o que você vai fazer aí em relação ao que eu tô fazendo. Aqui eu tô fazendo pro meu gosto. Você pode deixar o seu ombro mais largo, inclusive você pode botar uma manguinha aqui. Se você quiser colocar uma manguinha, você pode deixar o seu ombro de estrutura final, não mexe no ombro. Então, ó, ignora esse primeiro traçado aqui, porque eu acho que meu ombro bem mais estreitinho vai ficar ok. Então, como que ele ficou? Eu marquei o meio do meu ombro de estrutura e entrei, afastei do meu pescoço 1,5. Eu fiquei com esse ombro final aqui nessa posição. Você pode deixar o seu ombro mais centralizado, eu deixei ele um pouco mais perto do pescoço. Isso é modelo, você pode fazer da forma que você bem entender, tá?
Então esse aqui é o meu lado esquerdo, tá? Depois eu marco a cintura. Aqui no meu decote do lado direito, ele vai ficar diferente, né? Porque é uma peça assimétrica. Então eu não vou mexer aqui no meu pescoço. Não vou mexer aqui no meu pescoço. Só fica afastado do lado de cá, mas você pode afastar também. Eu vou dar uma distância aqui do final do meu ombro, para esse meu ombro não terminar muito aqui no final do meu braço. Eu quero dar um pedacinho do meu ombro para fora. Eu vou entrar 1,5 centímetros. Então eu vou ter esse espaço aqui de dentro para poder trabalhar esse ombro. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou definir aqui agora quanto que eu quero de ombro, final mesmo. Desse lado de cá, eu vou deixar um ombro de 3 centímetros. Aqui a gente vai ter uma divisão, tá? A gente vai ter duas partes, né? Então eu deixei esse ombro aqui com 3, essa parte aqui que vai estar coladinha com o pescoço com 3. E aí eu vou fazer uma entrada aqui, como se fosse um recorte, e vou ter mais um pedaço do ombro pra cá. Então ele não vai ser inteiro, ele vai ter um vão no meio. Eu vou fazer isso. Eu vou dar um espaço de 3 centímetros para começar o meu ombro final. Então, ó, daqui do decote, do lado direito, eu marquei 3 centímetros para dentro. Pulei 3 centímetros e marquei mais 3. Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. O meu primeiro ombro do lado direito tá em 3 centímetros do decote. Eu vou fazer um recorte bem aleatório aqui, ó. Bem aleatório não, a mão livre no caso, né? Eu só tenho que ter cuidado para não entrar muito aqui na linha do seio, tá? Percebeu como é que ficou? Aí, a partir desse ponto aqui, eu venho para minha cava. Eu não posso deixar esse ombro muito estreito, porque eu vou passar viés. Se você deixar o ombro tipo com 2, é capaz do viés sobrepor um sobre o outro, tá? A profundidade disso aqui, você pode variar. O que é interessante é você não chegar muito perto do ápice do busto. E como é que a gente faz para garantir isso? Separação de busto, é a distância entre um mamilo e outro, né? De um ápice e outro. Você vai ver quanto você tem aí, como tá mostrando na imagem, e você vai usar metade dessa distância e vai medir do centro-frente para fora. Eu tenho 8. Aí eu vou marcar aqui, um ponto de referência. A partir desse ponto, você vai descer a altura de busto, que é do ponto mais alto do ombro até o ápice, né? Até o mamilo mesmo. Então, você centralizou ali onde está o ápice do seu busto. O meu tá aqui, ó, em 26. A partir desse ponto central do seio, você vai medir o raio do busto, que está mostrando na imagem como é que você marca. É do ponto central do busto para a base. Eu tenho 8. E isso vai variar, né? Cada um tem um tamanho de seio aí. A gente sabe que o volume maior do seio ele é para baixo e para fora. Para cima a gente não tem muito volume, né? Porque o peito ele vai fazendo assim e pesa para baixo. Ação da gravidade, né? Então, para cima você pode marcar uns 2 centímetros a menos do que o que você marcou para baixo. Então, aqui você já tem uma noção de onde vai começar a aparecer o peito. Então, aí você tem mais uma noção. Ó, eu tô achando que o meu recorte ele tá muito alto, tá vendo? Eu posso descer um pouquinho mais. Então, aqui eu posso vir e descer mais. Que não vai chegar lá. Então, acho que dá pra ficar aqui. E aí, o ângulo disso, você pode deixar ele mais pra dentro, ó. Mais virado aqui pro centro. Você pode deixar ele mais reto, tá? Isso aí não tem... Isso é o designer mesmo da peça. Aí, você vai botar a cintura pra finalizar. E aí, eu vou colocar total da minha cintura dividido por 4 menos 2 centímetros. Aí, você vai fazer a marcação do quanto deu. Meu, deu 15,5 do meio pra fora. E vai marcar. E vai marcar lá em cima no final da cava. Isso aqui sai do molde. E aí você tem o quê? A frente inteira. Você vai cortar essa frente aqui uma vez apenas. Apenas uma vez, tá? A parte das costas eu vou usar esse mesmo molde. Eu vou usar ele inteiro e vou subir em 3 centímetros o decote em relação ao decote da frente. E aí eu corto a parte das costas. Então não tem erro. Eu só vou sempre manter... aqui o ponto do decote, né, ó. Então, o ombro do lado esquerdo, ele vai ficar mais coladinho no pescoço, o ombro do lado direito, ele vai ficar mais afastado. Então, ó, eu vou cortar e vou separar esses moldes, tá? Pra você visualizar bem. Eu tô cortando já 2 folhas de papel aqui por baixo, porque embaixo vai ser o meu molde das costas, tá? Ah, eu não posso esquecer de já marcar a minha bainha, né? Porque tem um inclinado aqui para fazer o chanfrinho aqui. Eu vou marcar uma bainha de 3 centímetros, na malha eu gosto de uma bainha mais grossa. Então eu marco 3 centímetros aqui para baixo e eu vou cortar isso aqui, ó, vincando, como se eu estivesse virando lá na máquina. Essa lateralzinha aqui tem que ter essa virada antes de cortar. E aí, como é malha, gente, eu não gosto de colocar uma folga de costura muito grande não, porque a malha, ela é só o overlock.
precisa fazer uma largura de 1 centímetro não, porque senão sua peça, na verdade, ela vai ficar larga, vai acrescentar a medida. Ó, eu já cortei o papel dobrado, que eu já tiro os 2 moldes aqui. A parte das costas, ela precisa acompanhar aqui a linha do corte, do recorte. Por quê, gente? Porque tem um vão aqui, um vazado. Então, eu não posso ter o ombro da parte de trás inteira, né? Tem que seguir. Mas eu faço um recorte menorzinho. Eu vou até pontilhar aqui. Vou fazer ele bem mais curtinho do que o da frente. Vou só fazer uma marcação bem chula e vou carretilhar. Aí eu já passo para o papel de baixo. Então, nas costas vai ser assim. Aí ficou pontilhado aqui, eu consigo ver bem. Então, atrás, o corte é menor, né? O recortezinho aqui é mais alto e o decote das costas também. Também tem que ser um molde inteiro, porque também é uma peça assimétrica, né? Então, a peça aqui das costas eu vou cortar aqui, ó, uma vez, tá? No fio reto. O fio reto tá bem aqui, ó, no centro, né? Fio. Costas. Vai cortar uma vez. A frente, aqui o fio reto também vou cortar uma vez. E aí eu vou tirar o excesso aqui do que eu marquei de decote costas, né? Porque na frente é mais baixo. Eu já fiz uma peça de um modelo de top cropped aqui, inclusive com essa mesma malha. Eu vou deixar linkado aí pra vocês na descrição, porque é um topperzinho mais simples, mais básico, tá? E que é uma peça bem atemporal, que você pode fazer inclusive para vender o ano todo que vende. Agora eu vou cortar e eu vou medir com a minha fita o contorno do decote, o contorno da cava, o contorno do recorte, para eu saber a quantidade de faixas, de tirinhas que eu vou cortar para fazer o acabamento em viés, tá? Então eu vou fazer toda ela no overlock na galoneira, vou fazer o acabamento todo em viés e aí vocês vão acompanhar todo esse processo. Eu vou cortar e já volto. Aqui então eu tenho as peças cortadas. Já coloquei direito com direito. Essa peça de cima aqui é a peça das costas. Então, eu vou fechar esse lado aqui do ombro, tá? O ombro esquerdo. Vou fechar esse ombro externo aqui, os 2 ombros externos, tá? Então, vou fechar os 2 ombros de fora. Esse aqui eu não vou fechar. E também não vou fechar a lateral agora. Por quê? Depois que eu fechar esses 2 ombros, eu vou fazer o acabamento de viés nas 2 cavas. Aqui no decote, então eu tenho que ter essa parte interna do decote aberta para passar o viés. E como esse ombro vai estar fechado, esse outro lado aqui vai ficar aberto para passar o viés aqui na abertura, tá? E aí depois disso tudo que eu fecho esse daqui. E as laterais finalizo com a bainha, tá? Eu cortei a tira com 4 centímetros de largura, mas isso vai depender do aparelho de viés que você tem. Então pode ser 3 centímetros. Eu só não aconselho 2,5, porque como essa malha é grossa, fica muito difícil sair aqui do outro lado. Os mais fininhos eu aconselho para malhas mais finas, como malha de biquíni, por exemplo. Aqui de 3 para cima. Eu já fiz o outro top cropped que eu sinalizei que está aqui na descrição, com aparelho de 3. Então você vai ver que é um viés mais fininho, mas eu acho que vai ficar mais confortável com o de 4, tá? Mas isso aí é indiferente, a forma de fazer é a mesma, você só vai definir o tamanho, a largura da tira, tá? Para a máquina, então, fazer todo esse processo da costura que é bem rápido e o resultado final. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold
until winter comes, until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder.